Maria Eduarda de Souza Vieira, da Cezuca. Não entendi. Doutora Maria Eduarda de Souza Vieira, Isso vamos mesmo. começar a cronometrar o tempo, tá bem? Tá Fique bom. à vontade. Obrigada. Obrigada pela palavra. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, eminente relatora, aos demais senhores ministros que integram esta corte, ao digníssimo representante do Ministério Público e aos ilustres colegas e servidores que se fazem aqui presentes. Trata-se inicialmente de uma ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 4 de maio de 2021 por Sandro Caetano Bucalon da Silva, em face do Banco C6 S.A., em que se discute a responsabilidade do banco recorrido, o qual viabilizou os danos decorrentes da consumação de um golpe. A presente defesa do recorrente interpôs esse presente recurso especial com esta ação após a ocorrência de um estelionato, em que o autor, senhor Sandro, foi induzido a acreditar que havia arrematado um veículo no valor de R$ 47.975. Ao efetuar o depósito deste valor na conta corrente dos estelionatários, criada através do banco recorrido, descobriu que foi vítima do golpe do falso leilão. E, nesse sentido, excelências, foi exposto a incontestável responsabilização do banco recorrido pela existência de fortuito interno, a inobservância de procedimentos adequados à segurança e monitoramento, bem como a assunção de risco da sua atividade, que tão somente corroboraram para a consumação do golpe. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial do autor, considerando ausente a responsabilidade do recorrido, que, em sede de apelação, manteve essa mesma improcedência e configurou a culpa exclusiva da vítima. E, resignado o recorrente, interpõe o presente recurso especial, alegando dissídio jurisprudencial e a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como aqueles descritos no 6º, 8º e 14º do Código de Defesa do Consumidor. Excelências, inicialmente, se faz imperioso analisar à luz do dissídio jurisprudencial na presente demanda, uma vez que este colendo tribunal editou, por meio da súmula 479, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos cometidos no âmbito das suas operações bancárias. Ou seja, é reconhecida a responsabilidade do recorrido pelos danos impostos ao consumidor aqui presentes. E ainda sobre esse fortuito interno, destaca-se que, apesar de ser um evento imprevisível e inevitável, relaciona-se intrinsecamente com a atividade desempenhada pelo banco recorrido. E, partindo dessa premissa da responsabilidade objetiva, os dispostos nos artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam sobre os danos causados a terceiros. Enquanto que o artigo 186 define um ato ilícito, a conduta do agente que viola direitos e causa dano a outrem, o artigo 927 estabelece o direito de reparação aos danos causados por este ato ilícito. E, nesse interim, destaca o autor Bruno Mirage, que cita que a instituição financeira também é responsável tanto pela má prestação contratual, quanto por eventuais falhas da sua atividade que venha a causar dano, inclusive a terceiros não clientes, como no presente caso aqui discutido. Sendo assim, excelências, refuta-se inicialmente a alegação de que o autor seria desvinculado ao serviço, pois, conforme exposto, a ocorrência do golpe integrou efetivamente o risco operacional da atividade do banco recorrido. E, excelências, ainda de maneira análoga, o enunciado da súmula 297, também editada por este colendo tribunal, disciplinou que o Código de Defesa dos Consumidores é aplicável às instituições financeiras. E, nesse sentido, destaco antecipadamente o artigo 17, que retrata que o consumidor, por equiparação, é aquela vítima de danos decorrentes de produtos ou serviços impostos no mercado de consumo, ainda que não possua uma prévia ligação com a instituição financeira. E, nesse viés, merece a análise a violação aos artigos 6º, 8º e 14º do Código supracitado. Oportunamente, o artigo 6º estabelece os direitos básicos do consumidor, como a saúde, a segurança, a prevenção e a reparação aos danos por ele suportados.
E, posteriormente, o artigo 8º descreve que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Portanto, excelências, ambos os artigos se relacionam com a consequência da responsabilidade objetiva discutida aqui no presente caso, uma vez que foram contrariados na decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça. E, do mesmo modo, ainda se estende a inaplicabilidade do artigo 14 do mesmo Código, que refere que essa mesma responsabilidade objetiva gera, independentemente da existência de culpa, o dever de indenizar por falhas na sua prestação de serviço aos consumidores. Logo, excelências, quando o recorrido, ao permitir de forma negligente que uma conta bancária fosse aberta para a prática exclusiva de um estelionato, contraiu para si a responsabilidade na sua falha de prestação de serviços. Excelências, o recorrente não poderia prever ou evitar o golpe, mas o banco, com todo o seu aparato tecnológico e medidas cautelares de segurança, tinha um dever de oferecer um serviço seguro e diligente, ainda que terceiros não clientes, como no presente caso. E, nesse mesmo sentido, destaco a resolução 4.557, de 2017, do Banco Central, em seu artigo 32, que estabeleceu o risco operacional das instituições financeiras em perdas resultantes a eventos externos, que também demonstra que é passível de indenização aos danos causados a terceiros, aqueles provenientes das atividades executadas pela atividade bancária. Excelências, é incontestável que, se não houvesse abertura da conta pelos estelionatários no banco recorrido, não haveria se falar em consumação do golpe. E, consequentemente, a concretização do prejuízo financeiro ao consumidor aqui exposto vulneravelmente e decorrendo, ainda que não necessário, a configuração do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor. Portanto, excelências, ainda é passível de discussão jurisprudencial a falta de uma solução uniforme para o presente caso, que, em especial, ao tratar de golpes, o tema é complexo, exigindo uma análise conjunta das regras previstas pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, as fixadas pelo Banco Central e, principalmente, a devida aplicação jurisprudencial pátria, como foram aplicáveis nos julgados de recursos especiais de número 199, 545-8 de São Paulo e 202, 225-8 do Distrito Federal, julgados por esta colenda Corte. Sendo assim, excelências, peço a necessária e imediata regularização para fins decisórios. E, vossas excelências, a partir das presentes razões sustentadas, eu peço pelo provimento deste recurso especial para que haja reforma na decisão anterior proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça, para que reconheça o defeito na prestação de serviço do banco recorrido e, por conseguinte, o ressarcimento aos danos materiais suportados pelo consumidor aqui exposto, com a devida aplicação da súmula 479, editada por este colendo tribunal, e conjuntamente e fulcro aos artigos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Muito obrigada pela atenção e bom dia. Agradecemos a participação da doutora Maria Eduarda de Souza Vieira, da SESUCA, e faremos, então, a chamada